Irmãozinho abençoado, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Oh, glória a Deus, tem uma palavra do céu para a tua vida, viu? É algo poderoso que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Se você entrou aqui com poços entulhados, meu irmão, te prepare que esse poço vai sair daqui jogando água. Todo entulho que estava nesse poço até aqui, basta. Diga para o irmão, chega de entulho. Mas fala assim bem falado, chega de entulho. Glória a Deus. É assim que nós temos que falar com ênfase, querido. Sabe, quando chega de uma coisa que não quero mais, basta, eu não quero mais na minha vida. Para o inimigo saber que você tem coragem, que você está irado com ele. Que nós falamos assim, chega. Não, tem que ser com autoridade, meu irmão. Sai da minha vida, entulho. Sai dos meus poços, que eu quero beber água cristalina desse poço. Em nome de Jesus. O texto não diz assim, querido, mas eu creio que foi dessa forma que Isaac sentiu no coração. Porque Deus falou claramente que ele foi impactado pela experiência pessoal que ele teve com Deus. E como eu disse, meu irmão, uma experiência pessoal muda a vida da pessoa. Amém? Gênesis 26, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Depois eu vou ler do 12 até o 25. Gênesis 26, versículo 1 até o versículo 6. Todos encontraram? Gênesis é fácil, né? Todos encontrou rapidinho. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha bem, querido, apareceu o Senhor a Isaac e disse a ele: não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te falar, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Olha o versículo 6, que ele só diz isso. Isaac, pois, ficou em Gerar. Após ouvir o que Deus falou, querido, ele não mudou de terra, ficou onde Deus falou. Versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não é 100%, querido, eu já falei isso aqui para você. É 100 por 1, é diferente de 100%. 100% é o dobro. 100% de 1 são 2. 100% de 100 são 200. Agora, 100 por 1, querido, é você botar 1 e vir 100. É diferente. Veja bem a matemática, hein? Olha bem. Ele colheu 100 por 1. Que tremendo esse Deus, querido. Ele plantou naquela terra e no primeiro ano ele colheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja fez, querido. A inveja mata. Diga para o irmão aí, a inveja mata. Querido irmão, o invejoso, querido, o que ele faz? Ele vai lá, tem todo o trabalho de entulhar os poços, só para ver a pessoa que está enriquecendo, entristecer. Mas o homem que é impactado por Deus, querido, não se abala por essas coisas. Amém? O homem que teve um encontro pessoal com Deus, não fica abalado, querido irmão, por conta de um poço que é entulhado. Depois você vai ver o que acontece. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Disse-lhe Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele saiu de um lugar e foi para um vale. E tornou Isaac a abrir os poços que haviam cavados nos dias de Abraão, seu pai,
porque os filisteus haviam entulhados, depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram o servo de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Acharam, querido, um poço lindo, muita água. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Setina. Partiram dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperemos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Diga para o irmão: não temas, Deus é contigo. Não temas, meu irmão, Deus é com você. E ele disse que para não temer, por quê? Porque ele vai abençoar e multiplicar a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou-se ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o servo de Isaque abriram ali um poço também. Olha para você ver, querido, que um homem impactado pela experiência com Deus, ele não desanima, ele não para em momento algum. E tu num poço, ele cava outro poço. E tu num poço, ele cava outro poço. Ele não desiste. Deus não deixa ele desistir. Diga para o irmão: Deus não vai deixar você desistir, meu irmão. Deus não nos deixa desistir em momento algum, querido. Ele é conosco. Ele diz: eu serei contigo, Isaque. Eu serei contigo. Diga o teu nome, meu filho. Diga teu nome, minha filha. Eu serei contigo. Diga alto, querido irmão. Diga teu nome aí. Eu serei contigo, Nelson. Diz o Senhor: eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer prosperar. Ele é Deus. Ele cuida de nós. Vamos orar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos faz prosperar. Maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque grande é a tua obra. Grandes são as tuas maravilhas no nosso meio, Pai. Maravilhosa é a tua presença, é o teu mover, é o teu agir. Nós estamos aqui, Deus, por tua causa, Pai. Não por aquilo que o Senhor vai nos dar, mas pelo que o Senhor já fez em nós. Maravilhas que o Senhor já tem feito. O Senhor nos tirou, Senhor, do lugar de morte e nos trouxe para um lugar de vida e vida abundante. Nós já temos tudo, nós temos o Senhor. Mas como tu és um Deus galardoador, o Senhor presenteia aqueles que te buscam, Pai, e nós cremos nisso, Senhor. E o Senhor vai presentear teu povo, dia após dia. Basta que eles tenham o coração voltado somente para ti, Senhor, obedecendo a tua voz, ouvindo a tua palavra, ouvindo as tuas verdades. É assim que nós queremos viver, Pai, dependente de ti, meu Senhor, sendo impactado dia após dia com cada encontro pessoal com o Senhor. Por isso fale conosco nessa noite, continue a falar conosco toda essa semana, por todo esse tempo, papai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para essa igreja, pela minha vida. E creio, Deus, que essa palavra tem poder para transformar vidas. E eu creio, quando eu ministrar essa palavra, o Senhor vai usar de bondade, misericórdia para com as nossas vidas e vai nos transformar, vai curar. Como a tua serva disse, Senhor, é a noite de cura e de transformação. Eu creio, Pai, que vai ser assim, porque pela manhã foi maravilhoso. E o Senhor é o mesmo Deus presente nessa noite. Já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso Pai. Amém, meus irmãos. Querido, nós temos ouvido muito falar, querido irmão, de prosperidade. Uma prosperidade que as igrejas têm pregado, querido. De algo que se falam muito por aí, de riquezas. Você dá dízimos para você ser próspero. Você faz votos para você ser próspero. Você faz alianças através do dinheiro para você enriquecer. E as igrejas têm pregado um evangelho muito, muito fácil, querido. Uma prosperidade fora do comum. Não que Deus não possa fazer algo em comum na minha vida financeira e na sua vida financeira. Nós vemos aqui num texto que fala que Isaac ficou muito rico. Eu creio nessa verdade. Que nós possamos nos tornar pessoas muito ricas. Como o pastor ministrou pela manhã, ele falou a respeito de Isaac, querido. Isaac era um homem rico. Perdão. Zaqueu. Quase igual, né?
Zaqueu era um homem muito rico, era um cobrador de impostos, e ele fez um paralelo também com o jovem rico também, que era rico, muito rico, mas quando o Senhor falou com o jovem rico para deixar tudo o que tinha para andar com ele, ele não quis abrir mão da sua riqueza. Ao contrário de Zaqueu, Zaqueu disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e vou restituir 4 vezes mais se alguém eu roubei. Então, querido irmão, não é o problema de ser rico, ser pobre, que vai para o céu. Deus está olhando, querido irmão, é o coração. Deus quer saber, querido irmão, se aquilo que eu tiver não vai me tirar da presença dEle. Se aquilo que eu conquistar, mesmo que seja com trabalho, não vai me tirar da presença dEle. Porque trabalhar você vai ter que trabalhar. Diga para o irmão, trabalhar você vai ter que trabalhar. E nessa noite, te prepare, que Deus vai te dar uma pá e uma enxada, um enxadão na sua mão. Amém? Alguns dizem amém, outros não querem não, mas aí que você não queira, Deus vai te dar uma pá, uma enxada, um enxadão. E se precisar de uma cavadeira também. Não tem jeito, querido, você vai sair daqui cheio de ferramenta. Porque você vai ter que cavar os poços para você beber água. De alguma forma você vai ter que trabalhar. Mas o trabalho também não pode ser, querido irmão, o nosso Senhor tomar o nosso tempo diante da presença de Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Mas como nós vimos aqui, querido, Isaac, ele era o filho da promessa, herdeiro da promessa. Ele tinha que gerar uma geração que iria herdar a promessa. E essa geração, querido irmão, que ele gerou, esse povo que ele gerou, chegou-se até os dias de hoje. Como eu li nos dízimos e ofertas, nós somos geração de Abraão. Aí veio Abraão, Isaac, Jacó, e foi vindo, veio Jesus e nos enxertou na videira, e nós somos parte da geração abraâmica. Nós somos parte dessa geração que vai prosperar nessa terra. Nós somos parte de um povo que vai ter muitas coisas, querido. Enquanto eu orava, querido, e Deus falou claramente comigo a respeito desse povo que vai prosperar, e uma palavra que o pastor liberou daqui do altar, que eu agarrei, apertei em meu coração e tomei posse dela. Que nós é que vamos construir um novo templo. Nós vamos construir esse novo templo, querido irmão, você não crê? Eu creio, querido, que eu vou ser parte daquela obra. Você vai ser parte daquela obra. Eu creio que nós aqui já semeamos algumas sementes ali, mas você vai semear muito mais. Essa parte aqui, essa fase ainda tem gasto algo, tem sido custoso, mas não foi tanto ainda quanto vai vir as próximas etapas. Vai precisar de muito dinheiro. Mas o Deus que tem todas as coisas, é o dono do ouro e da prata, vai distribuir entre nós. Ele poderia entregar tudo para o Zé, 5 milhões, vai lá e abençoa o templo. Poderia fazer, poderia me dar 10 milhões, vai lá e faz o templo, como poderia dar para você. Mas Ele quer pegar essa porção e dividir entre nós, para você semear, para que todos sejam participantes, e a honra e a glória seja dEle. E eu recebi essa palavra quando Deus disse isso, querido irmão, que nós vamos prosperar, para nós construirmos o templo, que nós vamos ter bens materiais. As igrejas pregam sobre uma prosperidade, querido, que através de dízimos, de ofertas, nós cremos na prosperidade do Senhor, mas antes da prosperidade tem que vir a presença. Antes de você ser próspero, meu irmão, vai vir a presença do Senhor. Vai vir, querido irmão, a glória dEle sobre as nossas vidas. Porque sem essa presença, sem Deus em mim e em sua vida, nós não vamos para lugar nenhum, querido. Essa que é a verdade. Você pode ter muito dinheiro, pessoas lá fora podem ter muito dinheiro. Se não tiver Deus, ele não tem nada. É pobre, miserável e nu. Isaac, querido, ele era, como eu disse, era o filho da promessa. De filho ele passa a ser herdeiro da promessa, por quê? Porque Abraão morre e deixa a bênção para ele. De herdeiro, ele passa agora a ser, de filho da promessa, ele passa a ser herdeiro, e agora, querido, ele tem que gerar uma geração para conquistar aquilo que Deus tinha preparado para conquistar.
ele passa a ter a responsabilidade, o peso de gerar um povo que ia adorar o Senhor, o povo que ia herdar uma terra que emanava leite e mel. Mas antes de herdar uma terra, ele tinha que dar continuidade àquilo que seu pai deixou para ele, um homem amigo de Deus. E é isso que Deus, querido irmão, tem entregado para nós, uma responsabilidade de gerar um povo, de gerar filhos, de gerar uma igreja adoradora, rendida diante da presença de Deus. Primeiramente, querido irmão, nós temos que anunciar o Rei, o Senhor, o dono do ouro, o dono da prata, para que você possa depois receber o ouro e a prata que vem dele. Porque se eu te falar, eu posso falar muito de prosperidade aqui, meu irmão, nós podemos falar de muitas coisas, mas se eu não te falar de Deus, que é o principal, de nada vai te adiantar. Você vai sair vazio, pior do que você entrou. Mas eu quero falar, querido irmão, daquele que impacta uma pessoa, que toca numa pessoa para conquistar. Daquele que muda, querido irmão, muitas vezes o sentimento, muda muitas vezes o semblante da pessoa, para que ela possa conquistar tudo que ela tem direito nessa terra. Deus, querido irmão, ele foi maravilhoso demais com Isaac. Nós lemos no texto que diz que houve fome naquela terra. E ele ia, querido irmão, partir para um lugar onde ele ouviu falar que tinha muito dinheiro, que tinha muito mantimento. Ele ia para o Egito. Talvez a terra de Gerar não ia ser muito boa para ele, humanamente falando. Ele queria sair de todo custo para um lugar aonde ele poderia ter o que ele precisava, que era dinheiro, mantimento para alimentar a sua família. Esse texto aqui até então não tinha nascido Isaac, não tinha nascido nem Jacó, nem Esaú. Era só ele e a esposa. Mas o fato é que, não tendo alimento, não tendo provisão, ele queria fazer a sua própria vontade. Deus vem e queria se apresentar a ele. Deus vem e fala com ele: não saia, não vá para o Egito. O texto que nós lemos, querido, as palavras, ela soa tão natural, tão normal, que eu falando aqui, para você parece como eu estivesse falando aqui. Imagine bem uma pessoa que não tinha tido ainda um encontro pessoal com o Senhor. A experiência que ele teve com Deus foi quando ele ia ser sacrificado, Deus enviou o cordeiro. Mas até então você não vê relato nenhum de Isaac ter uma experiência pessoal com o Senhor, de Deus ter falado com ele. Ele tem uma experiência vivida através do seu pai, e a promessa vivida através da vida do seu pai. Talvez seu pai possa ter dito para ele: olha, Deus falou comigo que você vai ser descendente, que você vai ser herdeiro de uma herança, há uma promessa sobre a sua vida, há uma terra que emana leite e mel, há um povo numeroso como as estrelas dos céus, como a areia do mar, uma nação que vai surgir de mim, de você e da sua descendência. Talvez o pai dele falou aquilo para ele. E ele disse: é uma experiência do meu pai. Até então Deus não tinha se revelado a ele em momento algum. Ele aqui já é um homem de mais de 40 anos de idade. Mas o fato é que ele ia tomar uma decisão. De repente Deus vem de uma forma impactante. Fala com ele: não vá para o Egito. Mas o que foi assim? Não vá para o Egito, Isaac. Foi uma voz assim bem cortante, a ponto desse homem ficar impactado e ouvir o que Deus tinha dito para ele. Aí ele disse todas as promessas, todas as bênçãos que estavam sobre a vida do seu pai. E eu vou ser contigo, disse ele. Você vá, não saia dessa terra, não saia de Gerar, ou vá para Gerar, mas não saia dos termos que eu te coloquei. Não desça para o Egito, fique aqui, porque aqui eu vou te abençoar. Aqui eu vou te fazer prosperar. Querido irmão, não há nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. De você ouvir a voz de Deus e você obedecer. Porque muitas vezes, querido irmão, nós temos ouvido a voz do Senhor, temos recebido as instruções do Senhor, mas nós não temos seguido o que Deus tem falado. Não temos dado ouvido ao que Deus tem dito. E por não ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nós temos feito coisas com as nossas próprias vontades. Feito tudo aquilo que nós achamos que é certo. E Deus disse: Nelson, não vá para o Egito. Mas às vezes a minha vontade é tanta de ir para o Egito,
que eu acabo indo. Eu não fico onde Deus falou. E a bênção está ali, onde Deus falou para eu estar. Se Deus mandou você ficar no lugar, meu irmão, fique. Se Deus mandou você sair, você saia. Nós não podemos mover, querido irmão, uma palha, o pé de lugar nenhum, se Deus não falar para você sair. Porque se você estiver, querido irmão, diante da vontade do Senhor, ouvindo o que Deus falou, a tendência de dar certo, querido, é 100%. Nós lemos aqui no texto que Isaac ficou numa terra onde Deus mandou ele ficar, e lá ele prosperou mais do que os habitantes daquela terra, a ponto de dizer: sai do nosso meio, você ficou mais rico do que nós. A palavra diz que ele plantou e deu 100 por 1. Mas o que fez ele prosperar foi o seu trabalho? Foi ele plantar a semente e ela dar 100 por 1? Não. Foi Deus que era com ele. Deus era na vida dele. Deus disse: eu sou contigo, fique nessa terra que aqui eu te faço prosperar. E naquele tempo disse que havia fome, ele também, eu creio que estava com fome, porque ele ia sair dali. Se lá estivesse bom, ele não queria ir para o Egito, mas lá ele ficou, porque Deus mandou ele ficar, e onde Deus mandou ele ficar, ali ele prosperou, a ponto de, o pessoal diz, saia, a ponto de levantar os invejosos, e ele ter que mudar. Ele foi para um vale, querido, só que lá naquele vale ele encontrou tantas coisas, poços entulhados, que seu pai havia cavado. O inimigo com inveja entulhou todos os poços, para quê? Entulhe os poços, eu acabo com a provisão dele. Porque a vontade do inimigo, querido irmão, era que ele ficasse pobre, que ele não conquistasse o que ele tinha para conquistar. E às vezes, querido, é isso que o inimigo quer na minha vida e na sua vida, que nós ficamos, querido irmão, naquela situação de miséria, situação de pobreza, sem sonhos. Ele quer entulhar, querido irmão, os poços. Ele quer tirar, querido irmão, todos os nossos sonhos. Ele quer colocar na minha mente, na sua mente, tudo aquilo que me limita a caminhar, que me limita, querido irmão, a sonhar, a viver o que Deus falou comigo. Que eu tenho a palavra, eu tenho a promessa. Você tem uma palavra, você tem uma promessa. Diga para o irmão: você tem uma palavra sobre a sua vida, meu irmão? Você tem uma palavra sobre a sua vida? Mas o fato é, querido irmão, que nós não vivemos a palavra, porque muitas vezes nossos poços são entulhados, a nossa mente é cheia de entulho. Esse entulho, querido irmão, impede de ver o que Deus tem para mim. Em tudo na minha vida. Ministérios, casamento destruído, querido irmão, porque o diabo lançou entulho na vida da pessoa. E a pessoa permitiu o diabo lançar um entulho. Porque às vezes nós permitimos o entulho chegar até nós. Porque se nós tivermos, querido irmão, a palavra de Deus em nós, se nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor, todo entulho nós vamos colocar para cair por terra, em nome de Jesus. Mas aí nós permitimos os entulhos chegar. Eles chegam, querido. O entulho vem avassalador. Ele vem para destruir, ele vem para acabar com tudo. E ele tem acabado com casamentos. Tem acabado com sonhos, com vidas, querido. Mas se você foi impactado por uma experiência pessoal com Deus, o entulho, ele não tem êxito sobre a sua vida. Por isso que eu digo que você tem que ser impactado por uma presença de Deus na sua vida. Isaac, ele foi tocado, querido. Como eu disse, o texto aqui nós lemos, parece ser algo assim que foi algo natural, algo que aconteceu, porque você lê assim, de uma forma natural. Mas se você for, querido, levar para o lado espiritual, você vê que não foi bem assim. Porque a pessoa não fica da mesma forma quando ela ouve a voz de Deus. Me desculpe. A pessoa não fica da mesma forma quando ela ouve Deus falar com ela. Essa que é a verdade, querido. Se você me disser que você ficou da mesma forma quando Deus te visitou, é mentira. Então, você não deu atenção, você não deu ênfase àquilo que era para ser dado. Porque quando Deus vem e fala, querido, a sua vida ela muda. Se Deus revelar algo para você, você fica tocado, você fica extasiado, querido. Não desça para o Egito. Imagine bem, ele vai para o Egito, uma voz vem, diga: filho, não desça para o Egito. Eu falo para você que a primeira experiência que eu tive com Deus, já contei aqui, foi impactante na minha vida. Eu já falei, mas vou falar de novo, porque faz parte do contexto da mensagem. Eu não vou contar tudo.
Mas o dia que Deus falou comigo, querido, eu fiquei extasiado, impactado e chorando. Pelo menos um bom tempo. Eu era um pingaiada. É sério. Eu fui tomar uma cachaça e Deus disse: não entra mais. Foi assim, querido. Não entra mais. No meu templo, na minha casa, não entra mais bebida alcoólica. Pergunta para mim se eu bebi. Deus não falou 2 vezes, Deus falou uma. Eu discerni a voz dele. Por isso que eu digo que o texto aqui, quando fala não desce para o Egito, eu creio que ele deve ter feito um reteté. Porque foi a experiência que ele teve com Deus. Foi pessoal com ele. Aí ele disse: agora ninguém me segura mais. Deus disse que a minha descendência vai ser como as estrelas dos céus. A palavra que ele liberou sobre meu pai está sobre a minha vida. Então eu vou viver essa verdade. Eu vou caminhar vivendo essa verdade dia após dia. Que meus filhos e a minha geração vai ser próspera. A minha geração vai ser uma geração numerosa, que vai alcançar os confins da terra. Então eu quero viver essa verdade. Ainda que eu não a veja, mas os meus filhos vão gerar. Os meus netos, bisnetos, tataranetos, e vai adiante. Eu não sei até que grau vai de neto e avô, e tataravôs, e assim vai. Mas o fato é que ele foi impactado por aquela palavra, querido, por aquele encontro pessoal com o Senhor. E parou por aí, não parou. Deus vem e se revela a ele novamente. E fala com ele novamente. E eu creio que essa foi mais gloriosa ainda, porque aí ele ergueu um altar para o Senhor. Mas os poços que ele cavou, querido, ele cavou vários poços. Em pelo menos 3 houve problemas. Desentulhou os poços que o pai cavou, houve problemas. Eu vejo que eles são experiências que o pai dele viveu. O pai cavou os poços, entulharam, ele desentulhou, entulhar de novo. Foi experiências passadas. Foi experiências que o pai dele viveu. Por isso que Deus permitiu até que entulhasse. Eu quero experiências novas para você, meu filho. Eu quero ter um encontro pessoal com você. Cave os seus poços. Deus diz para você: cave o seu poço. Tenha a sua experiência pessoal comigo, diz o Senhor. Ah, meu irmão, se fosse você, começava a cavar poços imediatamente, querido. Esse cavar poço, querido, é buscar água, é buscar a fonte, é buscar a água cristalina, é beber daquela água, querido, que só você pode beber, que só Ele pode te dar, melhor dizendo. Ele disse para a mulher samaritana: a água que eu te der, você jamais vai ter sede. De você fluirão rios de águas vivas. Essas águas que nós temos que buscar, meu irmão. Esse encontro pessoal para me ser impactado e nada me deixar parado, entulhado. É você buscar viver uma experiência com Deus dia após dia, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus que cuida de você, meu irmão. Porque Ele tem uma palavra específica sobre a sua vida. Você pode ler depois, lição de casa, Isaías 41, versículo do 8 até o versículo 10. Você vai ver que Ele vai dizer para você que Ele tirou de um lugar, querido, que tirou de um lugar de morte, que tirou de um lugar de perdição. Mas Ele fala sobre Israel, pastor. Nós somos enxertados na videira, querido. Nós somos povo de Deus. Essa palavra é para você também. Não recuse a promessa, porque muitos dizem: não, isso é para Israel. Não, isso é para o povo de Deus. Ele te tirou de um lugar e Ele disse: eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Mas você tem que ter experiências pessoais comigo, dia após dia. Porque essa experiência vai te impactar, vai te fortalecer a viver e conquistar o que você nasceu para viver e conquistar. Você tem que fazer que nem Isaac fez, meu querido irmão. Você tem que praticar as coisas que Isaac praticou nessa sua caminhada. Quando ele chegou em Gerar, depois foi lá para um vale em Gerar. Desentulhou poços, cavou poços, querido. Mas em todas as vezes que Deus apareceu a ele, Deus disse para ele algumas coisas. Ele disse assim: olha, eu fui com Abraão, porque Abraão me obedeceu às minhas leis, os meus estatutos, os meus preceitos. Abraão me obedeceu.
E ele sabia disso porque ele obedeceu o Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor quando o Senhor disse: não desce para o Egito, fique aqui, plante, eu vou ser contigo. Você tem que obedecer aquilo que Deus diz a você, meu irmão. Diga para o irmão: você tem que obedecer o que Deus tem dito a você, meu irmão. Nós temos que obedecer, por quê, meu querido? Porque muitas vezes nós vamos ficar frustrados quando nós recebemos uma palavra e ela não se cumpre em nossas vidas. Nós ficamos frustrados quando Deus vem, usa uma pessoa para falar conosco e não acontece. Aquele homem não é de Deus. E às vezes que não é um homem que não é de Deus. A palavra foi fiel, a palavra foi cortante, a palavra foi poderosa, foi revelada sobre a sua vida, mas você não ouviu o que estava por trás daquela palavra, o que estava nas entrelinhas da palavra. Eu sou contigo, mas ouça a minha voz. Quer dizer, se eu não ouvir, Deus não vai ser comigo? Não, que Ele vai continuar sendo com você. Mas só que as minhas escolhas vão me distanciar dele. As minhas escolhas vão me distanciando dele. Deus está ali, eu estou me distanciando. Essa que é a verdade. Deus não vai, eu estou andando, eu estou correndo. Você vê uma criança, você fala: não vai, não vai. E acaba acontecendo o pior, porque ela não ouve a voz do pai. Cai, machuca, para, não. Caiu. E assim que Deus fica: não vá, Nelson, cuidado, você vai cair. Bum. Mas o cair do homem, eu levantarei de Deus. Eu caio, Ele vai lá me ergue. Eu erro, Ele vai lá e me ajuda. Mas isso, querido, eu não posso tornar-se uma prática em minha vida, porque eu vou me distanciando de viver a promessa. Algo que era para acontecer na minha vida há muito tempo, não acontece por quê? Porque eu vou me distanciando às vezes, não ouvindo a voz do Senhor. Eu tenho que ouvir o que Deus tem a me dizer. Como o pastor ministrou na quinta-feira, querido, achei linda aquela palavra. Aqueles 3 homens estavam ouvindo o que o rei Davi tinha a dizer. O rei sentiu vontade de beber água, eles foram buscar. Eles estavam pertinho do rei para ouvir o que o rei tinha a dizer. E nós fomos ministrar na quinta-feira, está pertinho do Senhor, para ouvir o que Ele tem a dizer. Uma outra coisa que ele fez, querido, foi deixar que Deus fosse o Deus dele. Você vai ler o Deus de Abraão. Deus se apresentou a Abraão. Quando Deus apresenta a Isaac, Ele diz: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Ele não diz: olha, Isaac, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Eu serei contigo. Até então ele precisava viver aquela experiência, a revelação de Deus sobre a vida dele. Aí Deus disse para Jacó: eu sou o Deus de seu pai Abraão, Isaac, e quero ser o seu Deus, Jacó. Aí Jacó vem e tem um encontro com Deus. Ele torna-se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entende bem, querido? Ele apareceu, ele se revelou a Isaac, disse: sou o Deus do seu pai Abraão, Isaac. Esperando lá: fala que você quer ser meu, que eu quero ser seu. Fala, Isaac, eu quero ser o seu Deus. Quer me revelar você de uma forma esplendorosa, como o seu Deus. Não como aquele que fez a promessa ao seu pai, mas como o seu Deus. Você entende, filho, como é que é? Eu quero ser o seu Deus, não o Deus que te fez uma promessa. Eu vou te salvar, eu morri na cruz pelos seus pecados, amém, glória a Deus. E daí, fala o que você quer. Eu quero ser teu, o Senhor é meu. Você entende, querido? Aí após o segundo encontro que ele teve com o Senhor, ele levanta um altar, querido. Ele glorifica ao Senhor e diz: Deus nos alargou uma terra, Deus nos deu uma terra espaçosa. Em outras palavras, Deus nos deu uma terra de paz, querido, um lugar de abundância, mas também de paz. Porque ele disse para Abraão: eu vou ser com você, você vai ter uma vida de paz. Lê na história se Abraão teve alguma guerra, alguma luta. Ele foi lutar lá para livrar o seu sobrinho. Não era a guerra dele, ele podia falar assim: ele se meteu em confusão, o problema é dele. Mas não, ele amava o sobrinho, foi lá. Mas dizer que o povo vinha para afrontar Abraão, não vinha. Isaac afrontaram até aqui, depois você não vê. Eu estou contigo, eu te protejo. Mas eu tenho que ouvir e tenho que deixar Ele ser o meu Deus. De verdade, querido. Deus tem que ser Deus na sua vida. Diga para o irmão: Deus tem que ser Deus na sua vida, meu irmão. Ele tem que ser Deus na sua vida. Ele tem que fazer parte, querido, de tudo aquilo que você sonha, que você planeja, de que você, querido, sonha em viver. Em tudo. Ele tem que ser participante de tudo, querido. Isso é Ele ser o seu Deus.
E a última coisa, querido irmão, você vai ter que fazer duas coisas. Desentulhar seus poços. A poça que está na sua vida entulhada, que você cavou até um tempo, você deixou vir o entulho. Não foram experiências dos seus pais, de pessoas que você conheceu, muito amigas, que te levou até a presença do Senhor. Estou falando disso, coisas que você cavou até um tempo, e você permitiu o diabo jogar um entulho dentro. Você vai ter que desentulhar esses poços hoje. Você não sai daqui com esses poços entulhados. Que entulhos são esses, pastor? Querido, olha, são tanto entulho, eu podia dar nome a muitos entulhos, mas desânimo, palavra que você mesmo disse a teu respeito, palavra de maldição sobre a sua vida, você mesmo disse, sobre a sua família. Você proferiu palavras que às vezes sem pensamento, sem sabedoria, você falou. No momento de ira, de raiva, você determinou aquilo. E hoje você está vivendo o que você falou. A nossa palavra tem muito poder, querido, naquilo que nós falamos. E quando nós proferimos uma palavra, querido irmão, ela pode ser uma palavra de bênção, como ela pode ser uma palavra de maldição, muito sutil. E nós vamos às vezes viver aquela palavra, porque nós proferimos uma palavra sem entendimento. É um entulho, querido, na sua caminhada que está te paralisando, que está te pedindo você beber da água que você tem para beber. A água que você tem, ela é excelente. É uma água cristalina, querido. É uma água a qual você nunca bebeu. Maravilhosa. Ou talvez já bebeu, mas já até esqueceu não é que a água não tem gosto, né? Mas daquele frescor da água, daquilo que ela trazia quando você bebia. Se você já teve com muita sede, beber um copo de água bem geladinha, essa água é melhor do que essa água ainda. Mas esse entulho tem que sair. Querido, eu poderia dar nome a tantos entulhos, mas você deve estar vendo, percebendo algumas coisas que o Espírito Santo está falando com você, de alguns entulhos que foram colocados, que você precisa tirar nessa noite. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar a sua vida nessa noite, para você viver as experiências com o Senhor. Você já foi impactado pelaquela presença gloriosa, querido, e essa presença vai te capacitar a tirar todos os entulhos nessa noite. Porque eu digo que nós somos impactados pela adoração, no momento de adoração, pela presença do Senhor. E a presença dele, querido irmão, traz um alinhamento de nós para com Ele. Quando nós cantamos, Senhor, revela-nos a Tua glória, vem com a Tua glória, sim, querido. Ela vem, mas não se engana, ela vem para trazer um alinhamento. O que é de ruim tem que sair. A glória dele, querido irmão, ela não dá espaço ao erro. Se você insistir, e se eu insistir, eu fico sem a glória, sem a presença. É a mesma coisa, nós pedimos justiça de Deus. Ele é justo, mas Ele quer, querido irmão, que nós caminhemos de uma forma vitoriosa. Mas esse entulho está te impedindo de caminhar. É tanto entulho que às vezes a gente anda até pendendo, tanto peso que está carregando. Um fardo que não é seu, um peso que não te pertence, um entulho que não é para estar nesse poço, querido. Já usei de entulho de poço, já usei para bagagem que está carregando, mas você é uma fonte. Essa fonte está caminhando por cheia de entulhos, ela tem que estar limpa. Porque a própria palavra diz que vai jorrar um rio de águas vivas do teu interior. Amém? Uma outra coisa que você vai ter que fazer, eu falei, tirar os entulhos de alguns poços. E outros vão ter que cavar alguns poços, querido. Por isso que eu disse que o Senhor vai te dar uma enxada, ou sei lá, um enxadão, uma pá, uma picareta. Vai dar toda a ferramenta que você precisar. Não vai te faltar a ferramenta. Diga para o irmão, não vai te faltar a ferramenta. Não vai te faltar ferramenta nenhuma, querido, para você cavar os poços que você precisa cavar. Mas você vai ter que cavar alguns poços nessa noite também, para você beber dessas águas. Quando o Senhor falou de poços, querido, são pessoas que ainda não foram tocadas, impactadas pelo encontro pessoal. Ou já tiveram, mas de alguma forma estão meio que
frios, distantes. Eu quero te impactar, diz o Senhor. Eu quero te tocar de uma forma profunda, diz o Senhor. Eu quero que você, quando nós cantamos louvor, que você vá lá no profundo buscar dessas águas, para que você beba, que você sinta, querido, a presença do Senhor em sua vida. Esse Deus tem falado conosco. Você tem nos acompanhado nas terças, nas quintas e nos domingos. São cultos tremendos. E nos sábados, querido, rede adulta e rede da juventude, mirim, o Senhor tem nos visitado de uma forma poderosa. Tem sido um mover tremendo, querido. Mas uma coisa Deus quer que na minha vida, e Ele quer também na sua vida, que não fique somente dentro das quatro paredes. Porque às vezes nós sentimos um mover aqui, e lá fora, querido, nós esquecemos da presença. Ele quer te impactar, não somente para você ficar aqui dentro. Aqui é glorioso, lá fora, pastor, negócio. Não. Que você exale esse perfume dessa presença do Senhor onde você estiver. Que você ande buscando Ele em todo momento, em todo instante, querido. Que a televisão não seja um empecilho, não seja um entulho para você. Que as coisas desse mundo não sejam um entulho diante da sua vida, para que você não beba da água. Porque às vezes, querido irmão, tudo isso para nós torna-se entulho. É televisão, é videogame. Já foi para os jovens. Não que seja errado você assistir uma televisão, jogar um videogame, não é isso. Mas às vezes que excede em nossas vidas. Às vezes excede assistir filme, excede dois filmes, 3 filmes. Deus tem falado comigo, assiste um filme, por semana já está bom. Quer assistir um todo dia. Tem gente, querido, aqui, ainda bem que você não está aqui no nosso meio. Venha no culto de segunda. Os noveleiros, a gente não perde a novela. É entulho, querido. Eu podia dar nome a entulho, mas você dá nome a entulho aqui, ó, que você vai ver que está te impedindo você de manifestar a glória lá fora. É trabalho demais. Isaac trabalhou, é claro, você tem uma enxada, uma pá, uma picareta na mão, mas por favor, não vai trabalhar 24 horas. Trabalhe o tempo normal, querido. Não deixe as coisas tomar o lugar de Deus na sua vida. Nós vamos prosperar, nós vamos nos esforçar, nós vamos cavar os poços. Mas também eu preciso estar saudável para desfrutar do que eu vou fazer, do que eu vou conquistar, do que Deus vai me dar. Porque senão você trabalha, depois, meu irmão, não desfruta do suor do seu trabalho, daquilo que Deus te entregou, não passeia com a família, com os filhos, não vem para a igreja, em primeiro lugar para vir. Por quê? Cansei tanto, pastor, trabalhei tanto, ganhei, mas eu não posso nem gastar, vou guardar lá no banco. São entulhos que Deus vai tirar da sua vida, querida. São empecilhos que Deus vai tirar da sua vida. Porque Deus quer você somente para Ele. Essa que é a verdade. E você tem que querer Ele totalmente em sua vida. Sendo assim, meu irmão, você vai viver uma vida abençoadíssima. Deus, Ele foi com Isaac, querido, de uma forma maravilhosa. Mas Isaac foi impactado pela experiência pessoal com o Senhor. Quando você lê esse texto de Gênesis 26, leia depois, mas, por favor, leia aquilo e feche os olhos. Imagine bem um homem quando Deus fala com ele. No momento de aflição, no momento de angústia, no momento de necessidade. Imagine bem um homem, querido, que está passando dificuldades financeiras e tudo. E Deus vem falar com ele: fica aqui que eu vou te prosperar. O que ele fez? Ele foi trabalhar, ele foi plantar. Porque Deus disse para ele: eu vou fazer você prosperar. Ele plantou uma semente, Deus fez a semente dar 100 por 1. Ele é lindo demais. Mas ele teve um impacto de um encontro com o Senhor, uma experiência pessoal. E Deus quer te levar a esse lugar, querido, de um lugar, de um encontro pessoal com Ele. Ele está aqui, desde pela manhã Ele veio, que Ele foi um mover poderoso. Nessa noite não é diferente, meu irmão, Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle, meu irmão, palpável. Quando nós adorávamos, nós cantávamos, Ele falou desse impacto. Eu estava ali, eu pedi a caneta para irmão, eu tenho que escrever, senão eu esqueço. O impacto, o encontro que trouxe transformação, uma presença que trouxe poder, capacitação para ele cavar poços. Deus sabia que lá na frente ele ia enfrentar adversidades, lutas, dificuldades, porque Deus, querido, Ele não nos engana. Jesus não nos enganou em momento algum das aflições, das lutas que nós teríamos. Mas Deus sabia que aquele encontro
se ele abrir seu coração verdadeiramente, ele está apto, capacitado, querido, a não desistir de cavar poços, a não desistir de lutar por aquilo que Deus tinha falado com ele. Deus falou: te abençoarei, assim como foi com o teu pai Abraão, eu serei contigo. Vou te multiplicar sobremaneira nessa terra. A tua descendência será numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Eu sou contigo. Mas ouça bem, Isaac, seu pai obedeceu os meus preceitos. Deus falou com ele, Deus deu uma orientação para ele. E Deus fala conosco, Ele nos dá uma orientação. Obedeça a minha voz. Deixa eu ser o seu Deus. Tira esse entulho desse poço aí, ó. Esse poço ele é tremendo, mas não deixa entulhado. Ele cheio de entulho não serve para nada, mas ele tem muito valor diante da minha presença. Você tem muito valor diante da presença do Senhor.